As primeiras ideias científicas a respeito da composição dos materiais foram estabelecidas ao definir elemento químico e composto químico. Por elemento químico, quer indicar as substâncias simples e primitivas que não podem ser decompostas em outras mais simples. Chamo de compostos químicos aquelas substâncias que podem ser decompostas em outras mais simples. Oi, pessoal, tudo bem? Quase que eu me atraso. Mas é que essa cidade está um caos, né? Quanta poluição, quanta fumaça e poeira. E sabe que justamente por isso eu escolhi esse lugar? Hoje o nosso assunto será substâncias químicas e misturas. Calma que eu explico. Oh, você deveria regular esse escapamento. Olha a sujeira que tá fazendo. Bem, desculpe, mas voltando ao nosso assunto, se liga aí que tem um pessoal em um lugar mais tranquilo para falar sobre isso. Até mais! Oi, galera. Desculpa a demora, mas... Pô, essa montanha é muito alta. E porque aqui... logo vocês vão entender. Enquanto o resto do pessoal não chega, eu acho que eu posso ir começando. Ufa! Bem, como o seu Robert Boyle disse, e a Kimi também, os elementos químicos geralmente reagem uns com os outros, formando compostos químicos ou substâncias. No entanto, um composto químico pode se decompor originando elementos formadores. Já começou? Já, e eu estava falando que os elementos químicos geralmente reagem uns com os outros, formando os compostos químicos ou substâncias. Já um composto químico pode se decompor originando os elementos formadores. Um exemplo é a reação que ocorre nos motores dos foguetes espaciais, que funcionam com combustíveis hidrogênio e oxigênio. A combustão nos cilindros produz um composto químico, água, e este é um exemplo de formação de um composto químico. Isso mesmo! Já na eletrólise temos o processo inverso. A eletrólise é a reação de decomposição pela passagem da corrente elétrica. Por exemplo, na eletrólise, a água é decomposta em seus elementos formadores, o oxigênio e o hidrogênio. Desculpa, é que eu não tomava água desde lá de baixo. Mas fala aí, foi dessa ideia que surgiram os conceitos de substâncias simples e compostas, certo? Isso mesmo. Mas antes de falarmos sobre as diferenças entre substância simples e composta, é importante definirmos o que é uma substância pura. Então vamos lá. Substância pura é uma espécie de matéria constituída por átomos e moléculas quimicamente iguais. Quimicamente iguais? Nath, porque o mesmo elemento químico pode formar substâncias diferentes. Por exemplo, o oxigênio e o ozônio. Ambos são formados pelo elemento químico oxigênio, mas são substâncias quimicamente diferentes. O oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio, já o ozônio por 3. Acho que poderíamos dizer que eles são primos, mas não irmãos. Bem, mas nem irmãos são iguais, né? Eu tava sendo irônica quando eu perguntei. Essa subida acabou comigo, gente, acabou. Mas foi pra isso que a gente veio aqui. Tá, mas a gente podia sentar, comer algo e depois começar. Deixa isso pra lá, Nath. Vamos ao que interessa, pô. Bem, o fato do oxigênio e do ozônio serem formados pelo elemento químico oxigênio, mas serem substâncias quimicamente diferentes, faz uma diferença gigantesca. Claro, pois além de terem propriedades bem distintas, se eles estiverem juntos, não teremos mais uma substância, mas sim uma mistura. Então, para ser uma substância pura, a composição química tem que ser constante. Isso! E por essa razão, as temperaturas dos pontos de fusão e ebulição também vão ser constantes. Desculpa atrapalhar, mas cadê a Amanda aí? Ai, quando eu disse que a Kimi tinha pedido pra gente vir aqui, ela ficou braba, que parou na trilha. Esqueci que não era pra contar. Mas um dia isso vai ter que acabar e elas vão ter que ficar amigas de novo. Amanda,
Acho mais fácil ela bloquear a trilha do que se arrepender. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos sentar pra depois começar? Tá. Feito isso, agora já sabemos o que é a substância pura. Então vamos ver o que são substâncias simples e compostas. Substância simples é aquela formada por um único elemento químico, né? Um exemplo é o hidrogênio e o oxigênio, que, como a gente já disse, são usados como combustíveis nos foguetes espaciais. Olha, o ozônio também é uma substância simples. Todos esses exemplos são formados por um único elemento químico. Então substância composta deve ser o contrário. É aquela formada por mais que um elemento químico. Certa outra vez. Um exemplo é a água. Ela possui na sua composição 2 elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio. Nós podíamos aproveitar também para falar sobre misturas. A gente explica o que são, como elas se classificam e depois vamos a um esquema super completo para saber diferenciar sem erro o que são substâncias e o que são misturas. Vamos fazer valer a nossa vinda até aqui, certo? Certo! Isso! Boa ideia! Bem, podemos dizer que mistura é uma reunião de 2 ou mais substâncias num mesmo espaço. As características de cada espécie química não se alteram. Isso quer dizer que em uma mistura não há transformação química. E agora, o grande exemplo! Um exemplo é o ar atmosférico puro, que é uma mistura de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% apenas de outros gases, assim como o ar que a gente está respirando aqui. As misturas ainda podem apresentar ou não uma superfície de separação, ou seja, apresentar ou não uma aparência visual uniforme. De acordo com essas características, elas se classificam em heterogêneas ou homogêneas. Ei, vamos soltar o exemplo do ar, porque eu não aguento mais esse ar desse lugar. Como a gente já disse, quando o ar é puro, ele é composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas 1% de outros gases. Se olharmos para o ar, não conseguimos distinguir quem é o nitrogênio, o oxigênio, o argônio e assim por diante, né? Por isso, essa mistura é homogênea. Isso mesmo, e também é chamada de solução. Ela tem uma aparência uniforme e é formada por uma fase só, pois não tem separação entre as camadas, não é? Já se tivermos o ar poeira, como aqui onde eu estou, conseguimos distinguir partículas no ar. A mistura, então, não tem mais uma aparência uniforme, homogênea. Por isso, a mistura é heterogênea e também chamada de suspensão ou coloide. Além disso, o ar com poeira tem 2 fases, os gases e as poeiras. Deu para entender? Então segue aí com o pessoal, porque o ar lá é muito mais agradável. Então, agora com todos esses conhecimentos, a gente pode fazer aquele esquema legal para diferenciarmos substâncias e misturas. Isso! Vamos fazer um esquema de todos esses conceitos para a gente não esquecer mais? Presta atenção! Substância pura, composição, ponto de ebulição, ponto de fusão constantes. Composta, formada por mais de um elemento químico. Pode ser decomposta formando novas espécies químicas. Exemplos: H2O, H2SO4. Simples, formado por um único elemento químico, não pode ser decomposta. Exemplos: oxigênio e hidrogênio. Mistura, composição, ponto de ebulição e ou ponto de fusão variáveis. Heterogênea, suspensão ou coloide. Não é visualmente uniforme, apresenta superfície de separação, 2 ou mais fases. Exemplo: ar com poeira. Homogêneo, solução visualmente uniforme, não apresenta superfície de separação em uma só fase. Exemplo: ar atmosférico puro. E aí, o que vocês acharam? Super fácil esse esquema, não é mesmo? É, pena que tá acabando, né? Oi, tudo bem? Tudo. Demorou, hein? Eu tava descansando, né? E vocês ajudando aquela zinha. Ai, tava demorando. Ah, é? Pessoal, eu já tinha me despedido, mas eles acabaram se divertindo e esqueceram de dar tchau. Culpa daquela Amanda, né? Sempre atrapalhando. Mas tudo bem, a gente aprendeu muito hoje e espero que a gente siga sempre assim. E que tal a gente poluir menos o ar, andar mais de bicicleta, transporte coletivo? É isso aí, o ar é fundamental para a vida. Pense nisso. Tchau! Qual é? Vocês nem me
ajudar. Ah, agora vou me deixar só